Olá pessoal, tudo certo? Espero que esteja todo mundo com saúde em casa, aqueles que podem, né? O intuito desse vídeo é apresentar as definições oficiais de turismo, que era o conteúdo que a gente vai trabalhar essa semana, né? Então, começando só por um conhecimento geral, né? Esse quadro aqui do artista francês-belga, né? Franco-belga Magritte, ele enfim, parece uma chuva de homens, né? Por que eu coloquei esse quadro como um ponto para esse nosso ponto de partida para essa nossa definição de turismo, né? Porque essas definições oficiais, elas vão aprender esse visitante como sendo todos iguais, né? O que tem em comum aqueles, o que transforma cada um deles em turista, independentemente do tipo de viagem que eles estão fazendo, do tipo de destino, enfim, como é que eu posso caracterizar essas pessoas enquanto turistas, né? O que vem a ser isso? Então, eu acho que essa cena, né, dessa carruagem sendo parada numa cancela, talvez seja muito familiar para nós hoje em dia, né? Essa decisão de quem é que pode passar e quem é que não pode passar em determinado território, né? E isso, enfim, a necessidade de fazer isso, né, vai nos exigir então uma série de critérios, de medidas que eu vou diferenciar esses diferentes tipos de mobilidades, ou seja, os diferentes tipos de deslocamento que as pessoas vão ter. Então era muito comum o deslocamento por comércio, por exemplo, eu comprava alguma coisa num lado, queria vender em outro, deslocamento por saúde, deslocamento de diplomatas e pessoas vinculadas a figuras de Estado, né? Mas todos esses tipos de deslocamentos, eles são diferentes dos turistas, né? Por quê? Porque os turistas, de certa forma, eles estão viajando por gosto, eles não têm nenhum motivo específico que está impulsionando essa viagem, né? Inclusive, na própria raiz do termo, tour quer dizer volta, né? Então, é justamente essa ideia da volta por si mesmo, a viagem pelo prazer da própria viagem, né? Então, nesse sentido, os estados, né, frente a essas diferentes mobilidades, necessitaram de algumas regulações para categorizar elas, né, e entrar em acordo sobre essas diferentes definições, né? Então, de quem é que pode circular, quem é que vai poder permanecer no meu país ou não, por quanto tempo, né? Então, tudo isso vai dar margem, né, às definições oficiais. Um outro propósito dessas definições oficiais, né, uma outra razão pelas quais elas existem, também é a produção de estatísticas, né? Então, a partir dessas definições em comum entre os diferentes países, eu vou poder medir esse movimento, né? Enfim, quantos turistas chegam num local, quantos chegam no outro, e os efeitos que isso pode vir a ter, né? E assim eu posso comparar esse movimento tanto ao longo do tempo, como comparar entre os diferentes países, né? Como é que é o comportamento desse fenômeno. Eu acho que uma coisa que talvez esteja muito clara, vocês estão acompanhando essa questão do coronavírus, é a importância dessas definições, né? Então a gente vê em que medida as definições que se adotam para o vírus, ou se é feito ou não o teste, vai influenciar no modo como esse cálculo e projeção é feita. Bom, a mesma coisa acontece em relação ao turismo, né? Então, dependendo do jeito que eu vou definir e que eu vou, os critérios que eu vou considerar, eu vou ter um certo número ou outro número, né? Uma certa definição ou outra definição, que eu vou considerar em diferentes situações. Então, a definição atualmente mais utilizada é a da Organização Mundial do Turismo. O que é a Organização Mundial do Turismo? É uma agência afiliada às Nações Unidas, que ela é composta por 159 países e mais 6 membros associados, que são estados que não chegam ao status de país, né? Por exemplo, Hong Kong não é um país, é vinculado à China, mas enfim, está como membro associado da OMT, e também 500 afiliados, né? Esses afiliados então são associados, são empresas do setor privado, operadoras de turismo, agências de viagem, companhias aéreas, hotéis, redes hoteleiras, né? E outros tipos de instituição nesse sentido. E o objetivo dessa organização, então, é justamente a promoção do turismo, né, de uma maneira responsável, sustentável e universalmente acessível. Então, essa organização é responsável, de certa forma, por um documento que se chama as Recomendações Internacionais para Estatísticas do Turismo, que vai definir os diferentes critérios que todos os países membros, enfim, vão seguir na busca por justamente como é que eles vão caracterizar e como é que eles vão adotar esses conceitos de turista, tanto nas suas políticas de cada estado, quanto na produção de estatísticas, né? E como é que é essa definição do OMT? Bom, ela vai seguir principalmente 3 critérios, né? Um critério de espaço, um critério de tempo e um critério de motivação.
Então a gente pode ler essa definição aqui e entender como é que esses três elementos estão colocados nessa definição, né? Então, turismo, para o OMT, compreende as atividades realizadas pelos visitantes durante sua viagem a um destino fora do seu entorno habitual, por uma duração inferior a 1 ano, com qualquer finalidade, lazer, negócios ou outro motivo que não seja empregado por uma entidade, empresa ou instituição residente no país ou lugar visitado. Bom, então, dentro dessa definição aqui, onde é que está o critério espaço, né? O turismo, então, ele vai ser caracterizado justamente pelas atividades realizadas por quem se desloca, né? Então, o deslocamento, ou seja, ir de um espaço para o outro, é um primeiro ponto que é necessário para que exista o turismo, né? Se eu fico só na minha cidade, por exemplo, no meu entorno habitual, eu não estou fazendo turismo, mas que eu esteja fazendo alguma coisa diferente do meu cotidiano, né? Então, eu preciso desse deslocamento, né? E esse critério de deslocamento é justamente o entorno habitual. O que se poderia considerar esse entorno habitual, né? Os locais em que as pessoas residem ou moram, os locais onde elas trabalham e os locais onde elas estudam. Então, por exemplo, alguém que mora no Chuí, mas estuda em Santa Vitória, eu não posso dizer que Santa Vitória não faça parte do seu entorno habitual, né? Por outro lado, talvez, se ele for um pouquinho mais adiante, Rio Grande, ele não trabalha nem estuda em Rio Grande, eu posso dizer, nem mora em Rio Grande, né? Eu posso dizer então que ele está saindo desse entorno habitual e nesse sentido esse deslocamento tem um dos elementos necessários para que seja caracterizado como turístico, né? O outro elemento então, além do espaço, é a questão do tempo, né? A duração dessa estadia fora de casa. Essa estadia ela deve ser pelo OMT inferior a 1 ano, né? Claro que esse critério, de certa forma, é um pouco arbitrário, né? Ou seja, ele ficou 364 dias ou 366, né? Mas enfim, é um critério utilizado principalmente na emissão de vistos, em outras necessidades de definição nesse sentido. Então, uma viagem inferior a 1 ano, né? E por um outro lado também uma viagem, como a gente vai ver um pouco mais na sequência, né? Que seja superior a 1 pernoite, né? A 24 horas. Isso para que seja considerado um turista, né? Mas a definição de turismo, então, engloba todos esses tipos de deslocamento de um tempo inferior a 1 ano, né? Um outro elemento dessa definição, então, é justamente a questão da motivação, né? Ele pode ter motivação de lazer, de negócios, de saúde, de visitar parentes. Então, a gente nota aqui que essa definição ela é bastante ampla, né? É diferente, por exemplo, de um certo senso comum que a gente tem, que as pessoas que vão visitar um parente ou vão fazer um tratamento de saúde não estão numa viagem em turismo, né? Por quê? Porque elas não estariam passeando, né? Bom, de acordo com essa definição da OMT aqui, sim, esse movimento pode ser considerado turismo. Para a OMT isso é turismo, tá? E o porquê disso também, né? Porque uma das principais motivações dessa definição é a possibilidade de eu considerar o turismo a partir de uma perspectiva econômica, né? Então, a partir de uma perspectiva econômica, não interessa tanto se ele está visitando um parente ou se ele está fazendo um tratamento de saúde. O que interessa nesse deslocamento é que venha alguém de um outro espaço, né, de um outro país ou de um outro município, enfim, para aquele destino, e essa pessoa realiza gastos ali, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho um influxo econômico, ou seja, receitas que saem de um país para o outro, né? Uma demanda que sai de um país para o outro. E nesse sentido, então, dos efeitos dessas atividades que esses visitantes fazem durante sua viagem, que são consideradas turismo. É por isso, então, que se essa pessoa estiver empregada naquele país que ela está visitando, né? Ou seja, se ela está recebendo para fazer aquela visita, por exemplo, alguém que é contratado para fazer um trabalho em um outro local e recebe nesse outro local, né? Essa pessoa ela estaria atuando, de certa forma, como um residente do país no local visitado. Por quê? Porque eu não tenho esse deslocamento de receitas, né, de um local para o outro. É uma economia que está circulando no mesmo município, né? Como se ele fosse um residente daquele local. Por isso, então, que esse tipo de caso, né, não poderia ser atribuído à característica de turismo, né? Então, retomando, né, os três critérios, essa questão do espaço, né, ele sair fora do seu entorno habitual, essa questão do tempo, de ser uma viagem inferior a 1 ano, né, e essa questão da motivação, dela não ser uma motivação vinculada ao estabelecimento de residência em um local, né, esse local de visita, nem à execução de alguma atividade remunerada, tá? Então,
alguns outros conceitos, né, que vão seguir dentro dessa definição do que é turismo, né? Um deles é a ideia de viajante. Então, a ideia de viajante ela é mais ampla do que a de turista, né? Por quê? Porque ela vai englobar toda pessoa que se desloca entre duas localidades distintas por qualquer motivo, né? Então, qualquer deslocamento, eu tenho um viajante nesse caso. Mas dentro do grupo de viajantes, eu tenho alguns que são visitantes, né? Então, qual é a diferença de viajante para visitante? O visitante, ele justamente não vai ter essa característica de empregado, ou seja, de estar exercendo uma atividade remunerada nesse local que ele vai visitar, e ele não é um residente nesse país que ele está se deslocando. Então, por exemplo, assim, o caso de algum brasileiro que foi morar nos Estados Unidos e está visitando o Brasil, né? Se ele não está restabelecendo essa residência novamente no país, né? Ele mora lá nos Estados Unidos, ele é considerado um visitante, nesse sentido, tá ok? E qual é a diferença então de um visitante para um turista? Bom, o turista ele vai ser um visitante que vai realizar um pernoite na sua viagem, ou seja, ele vai dormir no local, né? Ele vai necessitar de uma hospedagem. Então, nesse sentido, eu tenho a diferença entre os turistas e os excursionistas, que também são conhecidos como visitantes de um dia, que não vão realizar o pernoite. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai em um cruzeiro, né? Um cruzeiro, como é que acontece? O navio atraca no porto, a pessoa conhece talvez aquela localidade e volta para dormir no seu navio. Então ela é um excursionista, um visitante de um dia. Ou então, por exemplo, um roteiro que inclua várias municipalidades, vários destinos num só dia, né? Por exemplo, ele veio de Rio Grande e passeou em Santa Vitória, passeou no Chuí, foi fazer compras ali, foi visitar, por exemplo, o Uruguai e voltou no mesmo dia para Rio Grande, né? Essa pessoa é um excursionista ou um visitante de um dia. Por quê? Porque ela não pernoitou nesses destinos que ela visitou, tá? Então, um local de residência, né? O local de residência permanente é o local geográfico que essa pessoa reside habitualmente, né? Onde é que ela tem esses interesses econômicos, ou seja, de onde é que vem essa fonte de receitas dela, né? Então, recapitulando, né? Eu tenho essa diferença entre visitante, que é o mais amplo, essa diferença entre o viajante, que é o mais amplo, né? Dentro dos viajantes eu tenho os visitantes, dentro dos visitantes eu tenho os turistas e os excursionistas, né? Isso pode ficar um pouco mais claro nesse gráfico aqui, né? Então eu tenho os viajantes, que podem ser visitantes ou podem ser outros viajantes, e que aí não vão ser incluídos nas estatísticas de turismo. Então quem seriam esses outros viajantes? Por exemplo, o pessoal que trabalha na tripulação dos aviões, né, dos meios de transporte, o pessoal que trabalha nas fronteiras, né, que passam de um lado para o outro, os trabalhadores sazonais que fazem essa migração sazonal em busca de emprego de um local para o outro, né, nômades ou refugiados, as pessoas que estão em trânsito também, ou seja, que vão para um determinado local só para pegar um voo, ou enfim, né, vou dar o caso, por exemplo, se uma pessoa quiser chegar no Japão, ela vai ter que pegar um avião, por exemplo, até os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos pegar um outro avião para o Japão, né? Então, nos Estados Unidos, essa pessoa não é um visitante, ela está só em trânsito, ela está só de passagem por ali, né? Outros que não são visitantes nesse sentido também. Pessoas que vão para estudar por um longo período, né, naquele outro país, então acabam, de certa forma, se fixando lá, residindo lá, assim como pessoas que vão para o tratamento de saúde por esse longo período, ou seja, pessoas que vão fixar residência nesse local, né? E alguns viajantes que também não entram nesse critério, como diplomatas, militares, né? E, enfim, dependentes desses, forças armadas, enfim. Bom, então esses são os outros viajantes, né? Em relação aos visitantes, que é o que nos interessa aqui, né? Eu tenho os turistas, que vão ser aqueles que vão pernoitar, e os excursionistas, que vão ficar só um dia, né? Dentro do motivo desses visitantes, então eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, a pessoa pode ter vindo a negócios, a lazer, a visita a amigos e parentes, educação, religião, compra, saúde, né? E outros motivos, tá certo? Bom, então eu vou continuar gravando um outro vídeo para vocês, respondendo um pouco aquelas questões que eu tinha deixado no Moodle para tirar algumas dúvidas, né? Espero que tenha ficado claro essas diferentes definições aqui, né? E se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar no fórum, enfim, ou mandar um e-mail que eu respondo para vocês, tá certo? Vamos lá.